Tá começando mais um Giro Total aqui no YouTube da CBN Floripa e também nas plataformas de áudio para você que gosta de consumir o conteúdo do Giro Total no formato podcast, sempre com eles a nata do jornalismo esportivo catarinense, começando com o meu brother Chico Lins. Fala César Cartum, que bom estar aqui com vocês de novo, na terça-feira, muita coisa para falar. Muita coisa pra gente falar e repercussão total da vitória do Avaí sobre o Coritiba. Estamos gravando no day after do jogaço de ontem, segunda-feira, com cara de sexta na ressacada, né, Rodrigo? É verdade. Eu não vou conseguir decorar o Rodrigo Faraco, é impressionante. Eu vou falar só Faraco. Vou no Faraco. Não, eu descobri hoje que o Chico Lins é fã do Tom Cruise, né? Vê todos os filmes, que ele disse que o Tom Cruise corre em todos os filmes, mas... E acompanha a vida pessoal do Tom Isso, Cruise. ele vê o Tom Cruise tocando violão. Eu Jéssica. meu violão hoje, cara, esqueci. Mas é isso, tamo junto e vamos em frente. Jéssica Sescom, mais um Giro Total. Bora lá falar de filme, Tom Cruise e Avaí Figueira. E um pouquinho de Avaí Figueira. Um pouquinho de Avaí E Figueira. até de futebol. Faraco, aquele tapa pra gente dar início nos trabalhos. Pau! Começando o Giro Total de hoje com a Jéssica Sescom, que tem a mão boa pra pegar o tema da vez, que a gente não faz ideia do que seja o primeiro tema, Jéssica. Ai, meu Vai Deus ser do céu. difícil. Que rufem os tambores. Barroquismo. Errou. É barroquizado. Avaí vence o Coritiba e está no G3. Dá pra ir além da permanência? Bom, se o torcedor Barroquizado é que sensacional. cunhou o termo barroquizado, ele falou comigo, no repórter da galera, antes do jogo. Se ele já tava barroquizado antes, depois então, né, Rodrigo? Totalmente Totalmente. barroquizado. Eu, inclusive, hoje recebi pela manhã algumas mensagens de havaianos barroquizados. Eu acho que é legal, que é um reconhecimento a um trabalho diferente que a gente está vendo aqui. Um trabalho de um treinador que não joga aquilo que todos nós imaginávamos que seria o perfil do Avaí numa Série A. Várias vezes já fiz essa tese. Não, o Avaí vai jogar a Série A reativo, defendendo forte e explorando os espaços. A gente vê um Avaí que joga com a bola quando tem a bola, sabe se defender, organizado, que fez 3 jogos em casa de forma agressiva, contundente, que fez as 3 vitórias contra 3 adversários diretos, que já roubou um pontinho de um grande fora de casa e que começa bem a Série A. O que significa esse começo bom na Série A do Campeonato Brasileiro? Significa que o Avaí está mais próximo de atingir a sua meta. Hoje, a gente olha com 10 pontos na tabela, a primeira meta do Avaí é chegar aos 45 pontos. Faltam 35, e essa é a conta, e é jogo a jogo. Então foi uma grande vitória do Avaí sobre o Coritiba. Futebol bem jogado, um Coritiba que foi bem amarrado pelo Avaí, claro que teve lá a sua chance, fez o gol, mas o Avaí reagiu bem e seguiu mostrando bom futebol. E é isso que a gente espera ver, que isso se repita a cada rodada. O Avaí vem jogando, se preparando a semana inteira para jogar uma decisão a cada rodada. E isso a gente vê, transparece no time antes, durante e depois dos jogos. Só não naquele jogo contra o Corinthians, mas nos outros jogos, sim. E aí o resultado tá vindo, né? Com um pouquinho mais de qualidade, com um pouquinho mais de intensidade, com um pouquinho mais de organização e com essa vontade de disputar cada jogo como se fosse uma decisão, o Avaí tem conseguido os resultados. É impressionante, o Avaí disputou cada bola ontem. Jéssica, você lembra o primeiro jogo do Avaí que você comentou no Catarinense? O primeiro jogo do Avaí que eu comentei no Catarinense? Sim. Talvez, mesmo que tu não lembrasse, mas assim, por que esse time é tão diferente do time que quase foi rebaixado no Campeonato Estadual? As 3 semanas de treinamento do Barroca foram fundamentais. Mágicas, né? Ele reclamava que não tinha tido tempo para treinar a equipe. E muitas vezes o treinador fala isso e quando tem tempo para treinar não muda nada. Mas não foi o caso do Barroca. O Barroca ele mudou o esquema, mudou a postura do time. O time voltou melhor fisicamente, muito melhor fisicamente. E conseguiu entregar um jogo bem mais intenso, né? Então, ele fez escolhas muito acertadas, conseguiu compor melhor essa equipe, né? Enxergou onde estavam os erros. Isso foi essencial para o Avaí começar bem esse Brasileirão. E nas primeiras 2 rodadas, 3 rodadas do Brasileirão, o Avaí ainda estava se firmando num processo de amadurecimento, tentando se firmar enquanto equipe. E por isso esse jogo do Coritiba era tão importante, para realmente a gente enxergar que Avaí seria esse da Série A. E hoje a gente sabe, o Avaí construiu sim uma identidade de jogo, uma identidade de futebol. A gente sabe o que esperar do Avaí agora. Mesmo que o Avaí vá se moldar
conforme o adversário que for enfrentar. Ainda assim, a gente sabe o que esperar do Avaí, né? Se o Avaí fizer um jogo muito abaixo, vai ser surpreendente, porque a gente tem visto o Avaí jogar um bom futebol. Ontem o jogo contra o Coritiba foi um jogo de alto nível técnico, inclusive, poucas faltas, o Avaí triangulando com muita velocidade, sabia como criar jogadas, empurrava o Coritiba para trás, o Coritiba muito organizado também defensivamente, por isso dificultou o Avaí de chegar ao seu gol. Então o Avaí mereceu vencer durante o jogo inteiro, mas o Coritiba, ao que ele veio se propor aqui, que era se defender, defendeu muito bem. Então acho que o Avaí soube ter a tranquilidade de encontrar a vitória contra o Coritiba, assim como conseguiu suportar a pressão contra o Internacional e ter a serenidade de, enquanto grupo, enquanto time, coletivamente, buscar esse resultado, da maneira que o jogo se desenhou. Contra o Internacional, um jogo bem diferente, em que o Avaí teve que sofrer bastante, e soube sofrer porque entendeu que a Série A vai ser isso mesmo. Contra o Coritiba, tinha que propor o jogo e fez isso muito bem. E construiu essa vitória com muitos méritos. Então acho que isso é um excelente trabalho do Barroca, adicionado a um grupo de jogadores que comprou a briga do Avaí, que é de ficar na Série A. Chico, o Avaí venceu ontem um dos adversários do seu campeonato, entre aspas, mas não venceu qualquer time, né? Venceu um bom time de futebol que vinha com uma campanha, inclusive, espelhada com a do Avaí, uma bela campanha até o momento. Olha, eu acho o Curitiba melhor do que o Goiás e mais time também do que o América. Vinha bem de recuperações, 2 jogos muito bons contra o Atlético Paranaense, contra Atlético Mineiro e Fluminense, com recuperação dentro do jogo. Mas ontem o Barroca, na entrevista pré-jogo, ele falou o seguinte: é um jogo de imposição. E o que a gente viu no jogo do Avaí foi imposição. Em nenhum momento, nem quando o Curitiba fez o seu gol, que o Avaí estava melhor, o Avaí não se impôs no jogo. Ele se impôs através de posse de bola, ele se impôs através de marcação forte. O Rodrigo e a Jéssica já falaram, a gente vem falando isso, o tempo de preparação para o Campeonato Brasileiro foi fundamental para a mudança de voltagem do time, porque tanto nós como torcedor havaiano, a gente falava no Campeonato Catarinense, a gente falava, nossa, esse time no Campeonato Brasileiro não vai fazer 25 pontos. Eu conversei com vários torcedores havaianos e eles falaram, estou até com medo. Então, de cara, fazem 5 rodadas 10 pontos, é isso? 5 rodadas ou 4? 5 rodadas 10 pontos. Ele já cumpre uma meta razoável da pontuação que precisa para a permanência. Então, acho que é realmente um momento muito bom do Avaí. Eu acho que o barroquizado vale a pena essa brincadeira, mas mudou a cara do time. Ele prometeu que queria mudar, mudou a cara do time para nesse começo do campeonato. E, claro, venceu 3 rivais diretos e isso aí já ganha uma gordurinha. Eu acho que é um momento muito bom do Avaí, contra todos os prognósticos nossos, que a gente falava que o Avaí ia sofrer, que o Avaí deveria jogar por uma bola, jogar um pouco mais defensivamente, e ele está jogando bem dessa maneira. Para finalizar aqui o tema Avaí, a gente não pode nem ser doido de tentar pedir pro torcedor não se empolgar no momento desse, né? G3 e tal, superando todas as expectativas. Mas, Faraco, até em cima do que você falou, né, da montagem desse Avaí jogando de uma maneira diferente do que a gente imaginou que o Avaí ia jogar na Série A. Dá pro Avaí esperar mais do que a permanência? Eu não projeto isso. Não é que não possa vir. Eu acho que o Avaí, a cada jogo é uma batalha, a cada jogo é uma decisão e ele tem que encarar desse jeito. Lá na frente a gente vai conhecer a história, mas a história, isso aí não é da boca para fora não, é isso mesmo. A história do Avaí agora é jogar contra o Juventude e vencer o Juventude. Entrar para essa próxima partida com o mesmo espírito, com a mesma organização, com a mesma intensidade, com a mesma competitividade e com a mesma gana de vitória. Para fazer mais 3 pontos. Então é isso, rodada a rodada. Não tem essas. O Avaí vai projetar a Libertadores. Não. Lá na frente a gente vai saber se isso pode existir. O Avaí vai projetar a Sul-Americana. Não. O Avaí deve continuar trabalhando pela permanência. Esse é o grande desafio do Avaí nesse ano. O que vier acima disso é mérito total do Avaí que construiu, mas o próximo desafio, a próxima missão é vencer o Juventude. Eu acho que nesse caminho o Avaí vai estar num bom caminho. E aí ele pode colher outras coisas, mas enquanto não somar os 45, é em busca dos 45. É por aí, Jéssica? Eu acho que se o Avaí olhar o todo, as 38 rodadas é muita coisa.
é gigante, né? O Avaí ele tem que olhar por etapas, né? Dividir esse peso. Não pode carregar esse peso agora. Nem tem porquê. O Avaí tem que chegar a 45 pontos. É isso. Depois o que vier é lucro. E eu já vi time, o Internacional era líder do campeonato na 5ª rodada em 2016 e foi rebaixado. Então o Brasileirão é muito longo. O Santa Cruz e o foi líder e caiu. O panorama muda muito rápido no futebol. Muda muito rápido. Por isso que eu até comentava no debate diário. O desafio do Barroca agora, que ele encontrou o seu time, o time ganhou identidade, o grupo tá fechado, comprou essa briga, é de conseguir manter esse foco. É muito difícil. Parece que agora a parte fácil. Não é. Pra mim, a parte mais difícil é essa. Conseguir manter o foco dos jogadores e o comprometimento deles nas 38 rodadas. Seja contra o Flamengo, seja contra o Juventude. Vale a mesma coisa. 3 pontos que ele ganha, poderia ganhar contra o Flamengo, é os mesmos 3 pontos contra o Juventude. Né? E quem vai brigar lá embaixo, provavelmente é o Juventude com o Avaí no final do campeonato. Então, é por isso que o Avaí tem que enxergar, acho que por etapas, e manter o seu foco no horizonte dos 45 pontos. Permanecer na Série A. Se buscar uma Sul-Americana, ótimo, uma Libertadores, cara, fantástico. Mas, nesse momento é isso. Acho que o Avaí, é bom dizer isso, estou muito contente com o desempenho do Avaí, mas acho que o Avaí vai sofrer muito nesse Brasileirão. Vai ficar muito difícil, principalmente quando a água começar a bater no pescoço de algumas outras equipes que vão jogar desesperadamente contra o Avaí. Então, hoje o Avaí saiu na frente de algumas equipes grandes que estão ainda meio atribuladas entre Libertadores, entre se fechar com o treinador, entre entender o que o treinador quer. São equipes que ainda estão se encontrando nesse campeonato. E o Avaí já se encontrou, já está jogando, já está conseguindo pontos, ótimo. Vai fazer a diferença lá no final. Mas acho que o campeonato é longo, tem que ter pé no chão, tem que ter muita tranquilidade, porque vai ser se superando a cada rodada que o Avaí vai conseguir permanecer na A. Mas o começo, de qualquer forma, é muito bom, até porque o Avaí ganhou de 3 adversários que estão nesse campeonato dele, vamos dizer assim, os adversários diretíssimos, e perdeu o jogo que era natural de perder, que foi o jogo do Corinthians lá em São Paulo, uma partida muito ruim, mas enfim, tudo sob controle e o que dá mais confiança para quando o Avaí pegar os grandes adversários da tabela. Então a gente espera que o Avaí realmente continue nessa toada de vitórias, de bons resultados, e a torcida tem todo o direito de se empolgar, fazer print da tabela, porque realmente é um baita momento. E como você tem que viver jogo a jogo, o momento do Avaí é de G3 e pronto, o que vai ser daqui pra frente a gente ainda não sabe. Próximo tema no Giro Total, Rodrigo Faraco, por favor. Faraco começa com F, né? Eu deixei pro seu nome aí, viu? Sinal de alerta! Figueirense só empata com o lanterna da Série C. O que está acontecendo com o time de Júnior Rocha? Chico, o que está acontecendo com o time de Júnior Rocha? Cadê aquela intensidade? Cadê aquela competição? Cadê aquela fome de vencer em casa, fora? Cara, mais ou menos é um movimento inverso do que aconteceu com o Avaí. Guardado as devidas proporções, porque o Figueirense não é que bordou, jogou um belo futebol, campeão catarinense com o pé nas costas, não. Mas o Figueirense tinha um timezinho organizado, continua tendo um time organizado, mas tinha uma intensidade demonstrada no catarinense que não veio para o Campeonato Brasileiro. E teve um tempo de preparação menor do que o do Avaí, nesse tempo, né, para dar uma melhorada no time, e o que a gente vê é um time inferior, pelo menos em termos de rendimento, ao time do catarinense. A gente conversava hoje no debate a entrada do Serginho e do Léo Arthur, que teoricamente era para dar mais qualidade ao time, não deu essa qualidade e perdeu bastante a intensidade. São jogadores mais lentos, jogadores que sem a bola já tem mais dificuldade de fechar os espaços, de marcar, de tomar a bola do adversário. Não são jogadores que têm essa mordedores, né? Que se sacrificam sem a bola, são jogadores que jogam mais com a bola. Então isso aí o Figueirense perdeu o seu ritmo. E a gente falava já do Campeonato Catarinense que o Figueirense ele tinha dificuldade quando baixava a intensidade. Todos os jogos que ele baixou a intensidade, ele teve dificuldade. Então o Júnior Rocha vai ter que já rapidamente reencontrar aquele nível de jogo, aquele padrão de jogo que ele conseguiu colocar no Figueirense. Porque se o Figueirense não pode jogar dessa maneira, nunca jogou, a gente não vai pedir para jogar. Mas ele já mostrou que pode jogar. E nessa Série C, não vai ser jogando futebol, bola no pé, passando sem velocidade nenhuma, tal, que ele vai vencer os adversários. Os adversários correm. Esse time do Atlético Cearense era um time muito fraco. Mas corria, o Figueirense não conseguiu tocar a bola e envolver o time adversário.
Então acho que chegou o momento do Júnior Rocha rever alguns conceitos, testar algumas novas alternativas, ter a semana inteira para testar e apresentar rapidamente, porque senão vai ficar para trás. Jéssica, o Figueirense começa a se complicar na tabela da Série C e é impressionante como o Figueirense não tem conseguido competir, que é a palavra que a gente sempre fala aqui, até nos jogos fora de casa. Você vê um time que se desmotiva com jogos menores, não sei, por que o Figueirense perdeu pontos para o Atlético do Ceará? Olha, se ele se desmotiva, ele precisa entender onde é que ele tá, né? Tá na Série C, ponto. Vai ter gramado ruim, vai ter que jogar lá em não sei aonde, vai ter que fazer isso, cara. E vai ter que subir, se esforçar um pouquinho mais pra subir pra Série B. Eu acho que o Figueirense se perdeu no meio dessa história, né? A gente falava muito que o Figueirense estava bem. Muita gente cobra a gente, pô, peraí, vocês não falavam que o Júnior Rocha era bom, que o Figueirense estava bem? O Júnior Rocha é bom. Pro Figueirense ele é bom, pra Série C ele é bom. Acho que o Figueira fez um excelente catarinense. Tinha tudo pra iniciar bem essa Série C. Tinha essa identidade de jogo que a gente fala do Avaí. O Figueirense já tinha conquistado há mais tempo. Já tinha firmado isso no catarinense. Tinha feito... Eu falava que o Figueirense estava cumprindo todas as suas etapas para voltar para a Série B, que era construir um bom grupo, uma identidade de jogo, firmar essa identidade, criar essa consistência. O Figueirense estava fazendo isso tudo direitinho, mas na Série C alguma coisa deixou de acontecer. Claro que só vivendo diariamente dentro do vestiário para entender aonde que tá, que ponta que tá solta ali no Figueirense. Agora, de qualquer maneira, pelo menos o Figueirense tem que competir, tem que entrar em campo sabendo que precisa... Desculpa. Que precisa ir além, que precisa ser um pouco mais intenso, se esforçar um pouquinho mais. Né? E não é eu acho que nem é uma questão de má vontade, não é isso antes que o torcedor compreenda errado. Mas é o jogador assimilar que a Série C é difícil e que precisa se dedicar muito para buscar esse resultado, mesmo que seja contra o Lanterna. Então não vejo isso acontecendo no Figueira. Pode ser talvez alguma questão física que a gente não saiba, pode ser que algum jogador está desmotivado, mas o Júnior Rocha tem esse papel agora. Encontrar então quem está bem, botar a jogar e os jogadores comprarem essa briga do Figueirense. Rodrigo, você dizia semana passada, e eu adorei a tua frase, cara, que o Figueirense precisa, toda vez que entrar em campo pela Série C, se mostrar muito incomodado de estar nessa situação. E parece que o Figueirense não está tão incomodado assim. Na verdade, o Figueirense das últimas 2 rodadas, ele esteve acomodado, né? E isso não pode acontecer. Eu acho que a questão do Figueirense é desempenho. É desempenho. É desempenho coletivo e individual. O Figueirense não está fazendo, vou repetir o que eu disse semana passada, a preparação da semana para jogar uma decisão no final de semana. Ele vai ter a competição inteira, essa primeira fase. Jogos com preparação cheia. E não é possível que esse time, gente, não consiga se preparar para jogar essa decisão, entendendo a importância de cada jogo. E com o agravante nessa última partida, de que o treinador, depois do jogo, também mostrou não entender isso. Porque ele, no discurso, foi passivo, de aceitação, de ter perdido 2 pontos para o lanterna da competição, que tinha apanhado de 5-0 do Paysandu e 4-0 do Volta Redonda. Então, o Paysandu e o Volta Redonda colocaram 3 pontos no bolso e 5 de saldo do Paysandu, 4 Volta Redonda. O Figueirense colocou 1 ponto na tabela. Então, isso não pode ser admitido como vantagem, somamos 1 ponto. É desvantagem. É desvantagem para o Paysandu, é desvantagem para o Volta Redonda e para outros 2 adversários que venceram o Atlético Cearense. Então, é isso. É simples assim. O Figueirense, outro dia eu entrevistei o Reinaldo, que jogou no Figueirense em 2010, que fez campanha de acesso. Ele falou: o Figueirense é muito grande para estar jogando uma Série C. Mas esse time está se comportando como se o Figueirense fosse mesmo da Série C. A realidade do Figueirense. É isso aí. Estamos jogando, se der deu, se não der não deu. E não pode ser assim. Então eu não vejo um time desorganizado em campo. Eu vejo que falta atitude, falta desempenho coletivo e individual. E algumas alternativas também que o Júnior Rocha tem que achar, né? O time do Figueirense vem jogando de um mesmo jeito o ano inteiro, um jeito que encaixou, só que às vezes você tem que buscar alternativas dentro do cenário que se apresenta para você. E o Figueirense construiu um cenário agora que é de pressão total. Ele vai jogar contra a Aparecidense em casa, não pode nem pensar em não ganhar o jogo, nem pensar. Ele tem que ganhar o jogo de qualquer jeito. Mas de qualquer jeito que eu digo, jogando bola, né? Para fazer os 3 pontos da tabela. Então, chegou esse ponto que a gente não imaginaria
estaria falando aqui do Figueirense. Por quê? Por falta de desempenho, atitude, porque o time está passivo, pelo menos há 2 rodadas. Apanhou sem ver a cor da bola do Mirassol e deixou o jogo passar contra o Atlético Cearense. Ô Chico, e não tem desculpa de anticlima, de jogo de manhã, domingo, chovendo. Cara, tem que entrar e jogar o jogo da vida e ganhar o jogo. Se começar assim, o jogo do Scarpelli domingo de manhã, o jogo lá em... Que é longe, em Horizonte. A final do Brasil contra a Itália na Copa de 94, a final da Copa do Mundo, foi ao meio-dia. Aí imagina se o jogador 50 graus, né? entra em campo assim, afinal, meio-dia eu vou deixar pra próxima, né? Não tem. Trouxe nem protetor. Não tem desculpa. Principalmente, o jogo contra o Mirassol, né, a gente conversava isso, o jogo contra o Mirassol, até você está enfrentando um time bem organizado, um time que tem alguns jogadores com qualidade, beleza, perdeu em casa, jogo jogado. O Figueirense jogou muito mal, mas o jogo contra o Atlético Cearense não se justifica. Aquele time não se justifica. O Figueirense 5-0, tomou 4-0, tomou 1-0, não fez gol nenhum, aí faz um gol numa lambança do zagueiro do Figueirense, do Maurício. Então nada justifica. E é isso que a gente... Até aqui o Figueirense não entrou na Série C. E se continuar assim, vai ficar mais um ano na Série C. E cada ano que passa vai ser mais difícil. Porque não entra receita, o torcedor abandona, a diretoria vai ser questionada, não vai ter um trabalho de continuidade. Chegou o momento do Júnior Rocha mudar os seus conceitos, dar uma sacudida desse time. Porque se deixar passar, a Jéssica falou, não está entendendo que o lugar que o Figueirense está... Não vou falar uma palavrão, mas quando dá vontade de falar, cara, o Figueirense está muito mal, está num lugar horrível. Você não pode, mas ele tem que falar isso. Ele no vestiário fala, galera, e também o seguinte... O famoso murro na mesa, né? É o seguinte, se a gente está na B, vocês vão para B, muitos aqui vão jogar a Série B. Agora ele ficar na C, vocês vão ficar na C ou na D. Porque são jogadores que fracassaram num time que é uma vitrine, apesar de tudo, o Figueirense é uma vitrine. Então é preocupante esse momento e essa entrevista pós-jogo, né, a gente falava até, pode ser uma administração de grupo, mas não dá. Tem hora que tem que botar o dedo na ferida, porque senão não cicatriza. E quem mais sofre com essa... Dessa. Nossa, o corte pronto, hein, já. Fechamos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas... Não, tem tudo a ver, cara. Não vai cicatrizar. Pensando... E o pior de tudo, Chico, quem sofre com essa comparação com o rival é a torcida, né? Essa coisa de você ver, além de tudo, você vê o rival bem, vivendo aquela atmosfera de Série A, sabe? Dá vontade de pegar os jogadores e falar assim, agora vocês vão lá assistir o jogo pra vocês verem. Vocês não querem jogar isso aqui, cara? Vocês não querem ficar jogando... O Figueirense tá numa fase... o Avaí ainda... 3º lugar do Campeonato Brasileiro, Série A. Até ontem o cara botou... o torcedor havaiano, sacaneando o Alvinegro, né? Agora é o momento, né? Aí, não, o Figueirense está a 53 posições do Avaí, porque o Avaí está em 3º da Série A. Aí ele fez os 17 da Série B, os 20 e mais os não sei quanto que o Figueirense está na 13º na C. Só torcedor para falar sobre. Cara, impressionante, cara. Tempos difíceis pro torcedor alvinegro. A gente espera que o Figueirense se recupere, porque o tempo urge, torcida brasileira. Próximo tema, Chico Lins, por favor. Aqui, vamos lá. Nosso pote black. Exatamente. Homofobia não. Grêmio vai ao STJD por cânticos homofóbicos em jogo contra Cruzeiro. É utópico tentar coibir esse tipo de manifestação nos estádios? É utópico, Jéssica? Você acha que é possível conter a massa nesse tipo de cântico, que até pouco tempo atrás era considerado normal, vamos dizer assim, né? Aquela coisa do bicha, né? Do que tinha no tiro de meta, enfim. O que vocês acham? Eu acho que a revolta é seletiva, né? Às vezes as pessoas se revoltam com essas coisas e às vezes elas fecham os olhos e é por isso que essas coisas persistem e acontecem, né? Já falei outras vezes aqui em outras situações. Só tem um jeito de educar o ser humano, com punição. Quando não tiver punição e passar batido, ninguém vai parar de fazer, né? E essa punição ela tem que ser contra o clube. Quando a pessoa responde individualmente isso, o resto da massa vai continuar agindo. Ela só vai parar de agir assim quando ela vê que o clube foi prejudicado. Não é no bolso, tá? Que o torcedor não se importa se o clube está devendo. É punição em pontuação. Quando perceber na tabela que aconteceu um problema assim, não vai se repetir. Ou pelo menos vai coibir muito essa atitude. Como aconteceu com o Grêmio, no caso de racismo do Aranha. Foi eliminado. Doeu muito mais nos torcedores do que nos agentes do clube. Aquela punição, pode ter certeza.
Então, certamente cada gremista vai lembrar daquele ato, embora tenha sido uma pessoa que fez ou 2 pessoas que fizeram, cada gremista vai lembrar antes de repetir aquela ação. Só que essa punição não se repetiu mais no Brasil, contra ninguém. E tu acha que o pedido do Grêmio tem a ver com essa revolta que só o Grêmio foi punido por um ato de... Não, o Grêmio reclamou porque isso é crime, né? Que tá errado, a homofobia é crime. Mas vocês imaginam, assim, além do e xenofobia, ato, né? Foi xingamento além contra do ato racista, do ato homofóbico, do ato xenofóbico. Xenófobo. Me faltou aí. Só. Xenofóbico. Enquanto a gente busca o Aurélio... Acho que é xenofóbico eu vou falar mesmo. assim, o sujeito... Vamos dizer, racismo é crime, tá? Homofobia também. Mas o cara que vai pro estádio, aí chega... bicha. Desculpa, cara. O cara tem algum problema... É muito anos 90 isso. Isso é muito ridículo, bicho. Pô, o cara que não... o goleiro vai ficar chocadíssimo. Aí vai engolir um frango. Eu acho isso uma bobagem. Não bobagem, a homofobia não é bobagem. Mas o cara que vai pro estádio achar que isso vai fazer diferença pro goleiro, além de estar fazendo um crime, como a gente já falou, a homofobia é crime, é esse tipo de atitude, cara, coisa de... E tu, Faraco, você acredita na nobreza das intenções do Grêmio de futebol porto-alegrense ou acha que é mais uma coisa de conseguir uma vantagem esportiva no campeonato? Não, acho que é isso que a Jéssica falou, é denunciar o que precisa ser denunciado. Que é a coisa da denunciado. seletiva, né? Tem que acabar isso aí nas arquibancadas, é ridículo. É ridículo. E a gente tem que ir pra cima mesmo. Os clubes têm que ir pra cima, a imprensa tem que ir pra cima, cobrar punições para que esses gritos sejam simplesmente eliminados da arquibancada. O racismo que seja eliminado da arquibancada e da sociedade como um todo, né? Então, xenofobia, homofobia, a gente não pode mais admitir. Então, a postura intransigente, ela tem que ser de todos. De todos. O Grêmio está querendo levar... Não, o Grêmio está denunciando o que ocorreu. E aí que se puna a torcida do Cruzeiro, o Cruzeiro. Concordo com punições para o clube, seja punição em dinheiro, seja punição na tabela, que seja gradual, então. Só a primeira punição é uma multa de tanto. A segunda punição é a perda de tantos pontos. A terceira punição aumenta. Então, tem que ter esse tipo de graduação, tem que ter esse tipo de lei, de legislação dentro do... Não é nem legislação, é regulamento. A legislação já existe, né? É regulamento, que o regulamento tem que prever, para que o torcedor entenda, ou pelo menos grande parte entenda, e isso cada vez mais seja coibido dentro do estádio. Não conseguiu se fazer o objeto que é jogado para dentro do estádio, a própria torcida cobrar o imbecil que jogou? De um tempo para cá a gente viu, né? O cara jogou um copinho, todo mundo foi ele, e às vezes até passa do ponto, que eu não sou a favor, mas começou a ter esse movimento dentro da arquibancada. Que seja assim também para esse tipo de coisa. Uma delação premiada. Que todo mundo se revolte contra isso. Sim. Que existe uma revolta contra isso. Assim, para de falar isso aí que tá se falando, cara. Tá prejudicando. Além de ser, né, homofobia, racismo, tu tá prejudicando o teu clube. Isso. Né? Se o ato criminoso não convence... E outra que foi ele aqui, ó. Foi o que a Jéssica falou, que é Mas coisa da educação pela punição É. ali, né? Acho que não vale pra tudo, né? Não concordo que só a punição eduque o ser humano, né? Não penso assim. Mas, assim, nesse caso esportivo, quem sabe assim seja. E a humanidade, ela caminha... Ser humano, enquanto a sociedade cometer delitos e não forem punidos, ela vai continuar cometendo delitos? E assim, eu acho que só o fato de gerar um incômodo na instituição, partir lá do perfil oficial do Grêmio, já é um passo, entendeu? A humanidade caminha passos lentos para a evolução, cara. O que era muito normal, cara... Mas quem mais? Um clube seria ridicularizado se ele fizesse esse tipo de queixa, sei lá, 10 anos atrás, ou menos. Hoje já tem um respaldo, as pessoas já corroboram junto com isso e tal. Então eu acho que é válido, sabe? Então, a pergunta é essa. Cada vez mais gerar incômodo. STJD?
Isso. Né? Mas aí fica aquele jogo de volta, CBF. porque daí a torcida do Cruzeiro já acha um vídeo de torcedores do Grêmio também, xingando o cara disso. Então vamos achar, vamos denunciar. O processo começa com uma denúncia. O Grêmio denunciou. É por aí. Próximo tema, então, pra finalizar? Agora é tu, né? Acho que sim. É tu. Vamos lá. 4.9. Chapecoense completa mais um ano de história de ascensão, tragédia e renascimento. Parabéns ao bravo Índio Condá. Cara, eu sou o mais velho do grupo, né, cara? E eu vim morar em Santa Catarina em 75, cara. E a Chapecoense tinha 2 anos de idade. Em 77, se não me engano, eu fui campeã estadual batendo o Avaí. E eu marquei aquele time, cara. Eu morava aqui em Florianópolis, eu conhecia mais basicamente naquele tempo o Avaí e Figueirense. E aquele time marcou. Então eu sempre tive uma não digo admiração, mas aquele time me fez eu prestar atenção na Chapecoense. E claro, a história recente da Chapecoense, saindo da D, indo para A questão do acidente, a gente parece muito próximo, né, da Chapecoense. Eu joguei futebol de salão várias vezes em Chapecó. Conheço muita gente de Chapecó, então eu tenho um carinho pela Chapecoense. Até reforçado com a questão do acidente, que aquilo ali marcou muito a vida de todos nós, né, de Santa Catarina. E de quem gosta de futebol e quem perdeu amigos. Do Brasil todo. Quem perdeu amigos como eu perdi. A casa aqui perdeu dois queridíssimos amigos, né? O André Podiak e o Fabiano. Eu perdi o Delfim Peixoto, que era muito meu amigo, e o Kleber Santana, que era, fora de qualquer palavra, assim, a amizade que eu tinha com ele, o carinho que eu tinha por ele, como jogador de futebol, como pessoa. Então eu tenho um carinho enorme pela Chapecoense. Então eu acho que ficou meio que segundo time de todo mundo. Eu não tenho essa coisa de rivalidade interior, capital, acho isso uma bobagem danada. Embora eles muitas vezes lá em Chapecó, em Joinville, em Criciúma, eles tenham em relação à capital. A rivalidade é rivalidade, mas faz parte. Assim, os ídolos eternos lá da Chapecoense, não só os do acidente, mas os antigos, eu acho que é um time que trouxe muita coisa legal para Santa Catarina. Então, parabéns para a Chapecoense. Parabéns para a Chapecoense, né, Fara? Só vou fazer uma correção no Chico. A gente perdeu o André Podiak, o Bruninho, o Djalma. Ah, tá. A gente perdeu Djalma, desculpa, o Lion. Matei o Fabiano. E o Lion e o Giovanni. Djalma. Foram 5 colegas que a gente perdeu. O Djalma trabalhava junto com o Fabiano, eu sempre confundia um dos dois. E todos eles estavam num momento brilhante, né, no melhor momento, por isso eles estavam na viagem. O Podiak, sensacional, o Giovanni estava brilhando na cobertura da Chapecoense. E eu vou só para, enquanto tu respira, o Podiak fez o trabalho de conclusão de curso dele sobre a minha carreira no salão. E ele foi visitar meu pai, visitar minha mãe, pegou material, fez uma amizade danada com meu pai, e realmente foi uma perda assim, muito dura para todos nós. Assim, mais ainda, o Rodrigo é mais próximo ainda, né? O Djalma, fiz matéria com ele. Tá louco. Mas assim, sobre o Chapecoense, o que eu queria dizer é que é uma história de um clube jovem que teve que dar passos atrás. Eu acompanhei muito o processo, esse processo recente da Chapecoense, de virada de 2010 até 2016. Era um processo muito sério, muito sólido e que era sem volta. E teve que dar passos atrás porque houve a tragédia, porque as pessoas que assumiram a Chapecoense não foram tão sérias quanto as que morreram num acidente, mas tenho certeza que vai se recuperar, que os anos vão passar, a cidade é séria, é de pessoas sérias, e a Chapecoense vai estar na mão de gente séria, para crescer novamente. Jéssica, a gente está falando o tema é o aniversário da Chapecoense, mas fica impossível dissociar a Chapecoense, Chapecó, a cidade, todo mundo envolvido a esse acidente que transformou toda a sociedade de Chapecó, enfim, Santa Catarina e o Brasil como todo. Como o Chico disse, todo mundo meio que adotou a Chape para si. Até antes disso, né, porque era um clube que começou a fazer uma campanha maravilhosa na Sul-Americana e todo mundo começa a torcer para esses times mais, né, modestos, vamos dizer assim, que ascendem numa competição internacional.
final, etc, etc. A Chape, eu sei que aqui em Santa Catarina tem muita rivalidade, né? Entre os times, os times do interior, principalmente. Agora, a Chapecoense virou o segundo time de todo mundo, né? E eu tenho um carinho muito especial pela Chape. Eu já tinha naquela campanha, acho que a Chape, ela tinha um espírito naquele time, assim, sabe? Que quando entrava em campo não tinha como você não abraçar junto. E, de fato, quando chegou naquela final, era o Brasil todo envolvido pela Chape. Ela já era querida antes do acidente. Acho que isso é importante lembrar, né? Eu queria muito que a Chape agora conseguisse se agarrar ao que era antes do acidente, o que ela tinha construído antes desse acidente, para voltar aonde ela merecia estar, com um trabalho sério, que o Faraco já falou, mas se apegar a isso, a essa força que tinha mesmo antes do acidente. Depois do acidente, o mundo todo passou a conhecer a Chapecoense e se abraçou a Chape para dar forças. Eu estava essa semana vendo um compilado no YouTube de tudo que aconteceu, toda a trajetória da Chape naquela Sul-Americana, o acidente e o pós, né? E simplesmente não tem como não chorar copiosamente com aquilo, porque do que era o time e do que aconteceu. É extremamente triste, mas eu acho que o povo de Chapecó é um povo muito bravo, muito lutador, né? Que construiu aquela cidade com muito trabalho. É uma cidade que é referência no oeste do estado. Então seria muito importante a Chape se erguer, e acho que logo vai conseguir se reconstruir e voltar a ser lembrada pelas coisas boas também, não só por essa tragédia, por tudo que ela já vinha construindo antes. Eu tenho essa torcida enorme, esse carinho enorme pela Chape, de tudo que eu vi antes do acidente também. E a Chape faz agora, né, dando um passo olhando para frente. Isso, a Chape faz um bom começo de campeonato. Né? Eu acho que a chegada Sim. esses últimos 2 resultados, empatou fora, perdeu em casa. Ainda não encontrou um perfil, né? Mas eu acho que está acima até do que eu esperava. Eu acho que a Chape não vai lutar pelo acesso, tá? Mas ela começa melhor do que eu esperava. Ela fez 2 jogos fora de casa, venceu o Grêmio, venceu o Novo Horizontino, empatou agora fora. Mas vou dizer, o jogo do Grêmio foi muito mais um acidente de... Não, ok. Porque assim... O Grêmio fez a lambança daquele jogo, né? Também, mas só que... Mas o que importa é os 3 pontos, claro. Tá ali em 5º lugar, ou 6º lugar. Sexto lugar. Então, quer dizer, começa melhor do que eu imaginava. Tá na frente do Brusque. Eu acho o Brusque mais tímido que a Chapecoense. Tomara que a Chape se resolva fora do campo, dentro do campo, porque é um time que a gente tem, é inegável que a gente tem e terá sempre um carinho. Eu só quero só, já que a gente tá falando desse assunto, eu estive naquele jogo, que é a final da Copa do Brasil, aconteceu uma semana depois por causa do acidente da Chape, né? Que teve todo um momento de homenagem pra Chapecoense. Foi o primeiro jogo que aconteceu. Adiada, né? Eu inclusive, eu tava acordando pra pegar o avião quando eu descobri do acidente da Chape. Eu ia pra lá pra assistir o jogo. Grêmio e Atlético. Grêmio Atlético Mineiro, na Arena. E aí foi boa cancelado. pra pegar um voo. Na verdade, o meu marido me acordou e falou... Mas ele acordou de madrugada e falou, esquece, caiu o avião da Chape. Foi horrível. E aí, aí não teve mais futebol, né, na América do Sul naquele período, naquela semana. E foi remarcado pra semana seguinte, ao final da Copa do Brasil. Consegui remarcar meu voo e tudo mais e fui pra lá. E a arena tava lotada e tinha muitas homenagens de gremistas. Tinha mais bandeira da Chape do que do próprio Grêmio. E foi um dos momentos mais emocionantes que eu vivi na vida, sem dúvida alguma. Assim, era o estádio inteiro chorando na homenagem pra Chape. E foi assim, de arrepiar. E aí eu fui ver o vídeo de novo. É muito emocionante. Aí entra um guarda sozinho da Brigada Militar e ele toca uma trombeta numa canção fúnebre. O estádio inteiro tem 60 mil pessoas, tá todo mundo em silêncio absoluto. É impossível não chorar. Eu chorei naquele momento e todas as vezes, eu vi esse vídeo mais de 20 vezes e toda vez que eu vejo eu choro. É muito emocionante com os jogadores abraçados, com a imprensa, tem integrantes da imprensa abraçados no círculo central do gramado. Então, e ao longo do jogo, a torcida gritava, vamos, Chapé, aquele canto que ficou bem característico. Então, foi um momento muito emocionante, assim. Mas a gente torce para que a Chape consiga encontrar seu caminho e voltar a ser a Chape que era antes desse acidente. Pô, acho que é um bom jeito da gente encerrar o Giro Total de hoje com a Chapecoense, né? Mais algum... Não. Vamos ver. Essa semana aí temos Avaí e Figueirense se preparando para grandes desafios no final de semana. O Avaí tentando confirmar, o Figueirense tentando se recuperar. E, como sempre, quando é que é hoje? Vamos nos encontrar quando? Quinta-feira, né?
Quinta-feira tem mais Giro Total. E a gente deseja mais uma vez um parabéns pra Chapecoense pelos 49 anos. E como o Faraco disse, cara, que as pessoas que lá estão agora façam jus à memória dos que literalmente deram a vida em nome desse clube e que honre as cores da Chapecoense. Quinta-feira que vem tem mais Giro Total. Deixa o seu like aí se você não deixou ainda. Hoje não pedi nenhuma vez o joinha. Se inscreve no canal da CBN Floripa se você ainda não é inscrito. E siga esses pontinhos de luz nas redes sociais. @Jéssica. Beleza? Quinta-feira que vem tem mais Giro Total de hoje. Fica por aqui. Tamo junto e segue o jogo.